Olá, irmãos, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um culto da família da nossa igreja, a Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É um prazer, um privilégio muito grande receber você aqui nesse tempo de distanciamento social, de isolamento, porém um tempo onde nós temos o privilégio de estarmos nas nossas casas, junto aos nossos familiares, junto àqueles a quem nós amamos e dedicamos a nossa vida. É um privilégio para nós estarmos na nossa família, no meio dos nossos. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os 4 pilares para um lar edificado, para um lar onde a glória de Deus brilha, ou 4 pilares para construir o seu lar. Algumas pessoas dizem que quem constrói lar é família, pedreiro, arquiteto, engenheiro constrói só casa, mas o lar por si, quem constrói é a própria família. E não deixa de ser uma verdade, porque se nós não entendemos o valor que a nossa família tem, nós nunca valorizaremos da maneira correta, nós nunca nos dedicaremos da maneira como devemos, nós nunca entenderemos que família é mais que uma razão para se viver, é uma causa justa pela qual morrer. Nós devemos amar a nossa família a ponto de dar a vida por ela, porque o padrão que Deus estabeleceu para nós é família. É o primeiro núcleo de socialização, é o primeiro núcleo de crescimento, de conhecimento, e é onde Deus se faz presente no meio de nós, é a forma como Ele edifica a sua igreja. Nós temos uma igreja forte quando temos uma família forte. Por isso eu gostaria de falar com vocês a respeito disso, os 4 pilares para construir o seu lar. E eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, que diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Nós devemos firmar os nossos alicerces na rocha, e não uma rocha qualquer, mas na rocha que é Cristo. Muitas vezes algumas famílias elas se edificam em coisas que aparentemente são sólidas na sua estrutura financeira, no seu emprego, na sua profissão, naquilo que ele tem, naquilo que se faz. Porém, nós devemos firmar a nossa família não nisso tudo, mas em Deus, porque somente aquilo que Ele é que é capaz de dar a sustentabilidade necessária que nós precisamos. E o primeiro pilar que eu gostaria de falar com vocês é o pilar da consagração. Nós devemos consagrar a nossa vida e a nossa casa ao Senhor, dedicação ao nosso Salvador. Em Mateus 6,33 diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas o quê? Comida, bebida e roupa. Nós temos um Deus que nos sustenta. Não é o nosso trabalho que nos sustenta, é o próprio Deus. Então nós devemos dedicação ao nosso Salvador, que além de nos dar comida, bebida e roupa, nos deu vida, nos dá salvação. As suas misericórdias se renovam sobre nós todas as manhãs, e é por isso que nós devemos dedicar tempo ao Senhor. Eu vi um vídeo esses dias que uma pessoa falava sobre essa questão do distanciamento social, onde nós nos afastamos uns dos outros, mas nós não construímos altar no meio da nossa família, dentro da nossa casa. Gente, isso é muito sério. Nós precisamos dedicar tempo para com Deus, juntos com a nossa família. Claro, você tem que ter o seu momento no secreto, você tem que orar, você e Deus, mas será que nós estamos edificando um altar ao Senhor dentro das nossas casas? Será que nós passamos todo esse tempo de isolamento, quando não trabalhando, o nosso tempo de descanso, será que nós estamos somente gastando ele no Netflix, ou dormindo, ou lendo um bom livro? Será que nós estamos edificando um altar? Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus. Nós devemos matar o nosso egoísmo.
Efésios 5 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E devoção ao seu cônjuge, Efésios 5, 28, assim também os maridos devem amar suas esposas como seus próprios corpos. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Nós devemos entender que necessitamos matar o nosso egoísmo. Se você não entende esse princípio, você não está pronto para desfrutar o melhor que um casamento pode oferecer. Porque a vida conjugal, ela não é uma vida solitária. Claro, você tem os seus momentos a sós, é importante, principalmente você e Deus, você tem um momento de solitude para orar, para pensar, para refletir sua vida, mas eu conheço inúmeros casais onde eles vivem sozinhos dentro de um casamento. O marido vive sozinho, casado com a esposa, e a esposa vive sozinha, mesmo casada com o marido. Falta diálogo, falta entrega, falta compromisso um com o outro, falta engajamento um pelo outro, e isso leva um casamento à ruína. Isso é edificar a casa sobre a areia, porque se nós não estivermos dispostos a matar o nosso egoísmo, não a nossa individualidade, mas o nosso egoísmo, em favor da nossa família, nós vamos sucumbir. E nós devemos ter devoção ao nosso cônjuge, entender que a pessoa mais importante da sua vida não são os seus pais, não são os seus filhos, é o seu marido e a sua mulher. Se nós entendemos isso, nós faremos uma família forte, passaremos valores muito profundos para os nossos filhos. O meu filho de 12 anos, ele sabe que a mãe dele é mais importante do que ele. Assim como quando ele casar, a sua esposa será mais importante do que eu e a minha esposa, do que a mãe dele. Esse é o princípio, esse é o padrão que nós devemos levar para as nossas famílias, sendo exemplo para os nossos filhos. O segundo pilar que eu quero falar com vocês, nós falamos da consagração, agora eu quero falar sobre convicções. Deve haver algo definitivo ou definido para se fazer, assim como deve haver algo definido e definitivo para se não fazer. Se nós entramos no casamento, entramos no relacionamento, entramos dentro de casa, na nossa família, e nós não sabemos quais os nossos papéis, aquilo que nós devemos desempenhar, nós vamos ter sérios problemas. Sérios problemas. Se o filho não entende o seu papel dentro de casa, o marido, a esposa, quer que seja quem, não entende o seu papel, nós sobrecarregamos o outro. E essa sobrecarga pode levar a um esgotamento, e esse esgotamento a tristeza, a amarguras. A esposa pode falar para você, marido, que você já não a ama porque você tem deixado ela sozinha com algumas coisas. Nós precisamos ter convicções muito bem estabelecidas, assim como nós temos as nossas convicções de fé, a nossa convicção em relação a Cristo, à igreja e ao nosso papel, tanto na igreja quanto na sociedade. Nós devemos ter convicções muito bem estabelecidas dentro de casa. Nós devemos ter dedicação à nossa família, disciplina familiar, devoção familiar, fidelidade, Cristo sendo o centro da nossa casa. Isso tudo deve ser algo definitivo a se fazer. Nós devemos buscar a Deus, que Ele seja o centro da nossa casa e que Ele esteja nos direcionando sobre as nossas convicções do que nós devemos fazer, mas também daquilo que nós não devemos fazer. Sobre a maneira como falamos, como nos vestimos, sobre as nossas atitudes, sobre receio de fazer algumas coisas. Nós devemos ter clareza dentro de casa, nós devemos ter compromisso um com o outro, nós devemos ser amigos uns dos outros. Você necessita ser amigo dos de dentro da sua casa, para que esses limites do que se deve fazer e daquilo que não se deve fazer, aquilo que pode fazer ou não, nós devemos estabelecer esses limites, esses padrões, para que a nossa família esteja protegida. A lei, ela serve para nos guardar. Muita gente acha que o homem foi feito para guardar o sábado, e eu tenho aprendido com o pastor Lúcio que na verdade o sábado foi feito para guardar o homem. Nós devemos entender que Deus cuida de nós
guarda as nossas vidas, e nós devemos entender que convicções do que fazer e do que não fazer são maneiras de proteger a nossa casa, são maneiras de proteger a nossa família. O terceiro pilar é algo que a gente já tocou aqui, que é o compromisso. E 3 compromissos fundamentais: o compromisso para caminhar vitoriosamente, o compromisso para com os valores que valem a pena e com os votos do seu casamento. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Você se lembra dos seus votos de casamento? Você se lembra daquilo que você prometeu para sua esposa, para o seu marido? Se não se lembra, eu convido você a fazer uma reflexão sobre isso. Daquilo que você prometeu no altar, diante de Deus, do pastor, de testemunhas. O que você prometeu? E essa reflexão deve nos levar a entender e a pensar sobre, de tudo aquilo que eu prometi, qual é o nível do meu compromisso e comprometimento para cumprir aquilo que eu prometi. Será que nós estamos cumprindo aquilo que nós prometemos? Porque nós prometemos ser fiéis, amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, fazemos votos e ao passar do tempo, e eu respeito muito se você tem mais tempo de casamento do que eu vou para 13 anos agora, daqui 2 semanas, farei 13 anos de casado, mas eu percebo que ao longo do tempo a gente às vezes se esquece desses votos, e esses votos vão nortear a nossa vida relacional com o nosso cônjuge. Se você parar para refletir sobre o que você prometeu e fazer a reflexão sobre aquilo que você tem cumprido e aquilo que não tem cumprido, eu tenho quase certeza que você vai chegar na conclusão de que aquilo que você não tem cumprido, que você prometeu, é muito provavelmente a reclamação do seu cônjuge que ele tem com você. Nós devemos nos lembrar, devemos lutar por valores que valem a pena, não por valores egoístas, não por valores fúteis, mas por valores que valem a pena, para que a nossa caminhada seja vitoriosa. E o 4º pilar é sobre comunicação. Será que nós aprendemos a viver sem discutir? Isso é muito sério. A falta de comunicação, assim como a falta de lembrança dos votos, tem feito muitas famílias ficarem prejudicadas, famílias a viverem um momento não tão bom, desfrutando de momentos de discussão, de brigas. Infelizmente hoje nós vemos o número de divórcios cada vez maiores. Tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 2015, onde mostra que o número de divórcios, pelo menos nos Estados Unidos, o número de divórcio entre cristãos é o mesmo número de divórcio entre não cristãos, porque a falta de compromisso e a falta de comunicação, ela não afeta somente os não cristãos. Nós, se não entendemos que nós devemos ter uma boa comunicação e um bom compromisso dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa casa, nós estamos fadados como casais ao divórcio. Mas nós também temos que ter uma boa comunicação com os nossos filhos. Filhos, por acaso você está me ouvindo, você deve ter uma boa comunicação com os seus pais. Quantas discussões, quantos problemas você evitaria se tivesse uma boa comunicação? Nós devemos aprender a falar sem animosidade, nós devemos aprender a discordar sem nos zangar e discutir sem discutir sobre o que precisamos falar, o que gosta, o que não gosta. Nós devemos aprender a nos comunicar. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, e o Gary Chapman, o autor do livro, ele fala sobre 5 maneiras como as pessoas recebem o amor. E é interessante a gente notar que cada um de nós tem uma maneira peculiar ou diferente um do outro de receber. Só que a gente geralmente dá da forma como nós gostaríamos de receber. Então, se o seu cônjuge, o seu filho, ele entende amor de uma maneira diferente de você, não é dando aquilo que você espera que você vai tocar o coração dele. Então a gente precisa de comunicação, a gente precisa desse entendimento de nos aproximarmos, de ouvir, de interesse, engajamento, gente. É muito importante você ir
de encontro às necessidades dos seus familiares, seja seu filho, filha, seu marido, sua esposa. Nós devemos ter a intencionalidade de nos aproximar, a intencionalidade de ter uma boa comunicação, a intencionalidade de querer não somente uma casa, mas um lar. Nós devemos ter a intenção, buscar isso de maneira proposital, firme, fervorosa, de maneira forte. Nós devemos buscar isso com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, de maneira diligente, para que a nossa casa seja verdadeiramente um lar, seja uma casa de oração, seja uma casa onde a paz do Senhor reina, porque isso são características de um lar. Nós não queremos ter somente uma casa, mas nós queremos ter uma família, um lar, onde a presença de Deus se faz clara e manifesta no nosso meio, onde o poder de Deus é visto, quebrantando os nossos corações, onde há perdão, a paz, há amor, há cumplicidade, há comprometimento um com o outro, há amor, há sim, quando necessário, cobrança, porém não de maneira não amorosa, mas sempre baseados, sempre pautados pela paz e pelo amor de Jesus. Por isso, esses 4 pilares, eles poderiam ser resumidos em Jesus Cristo. A consagração, a convicção, o compromisso e a comunicação devem ser os pilares, e esses pilares são Jesus Cristo. Ele falando ao nosso coração, com a comunicação, nós mostrando compromisso a Ele com a sua igreja, nós embasados e adorando Ele com as nossas convicções, consagrando a nossa vida e o nosso ser ao Senhor. Que eu e você possamos entender isso e caminhar nessa direção, na direção de um lar que adora o Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos abençoa. Deus, o Senhor nos dá não somente uma casa e parentes, mas o Senhor nos dá um lar e pessoas às quais nós amamos, nós cuidamos, nós dedicamos a nossa vida com interesse do nosso coração, ó Deus. Que o Senhor nos ensine e fale ao nosso coração constantemente, diariamente, Deus, sobre os valores do reino do Senhor dentro da nossa casa, que a gente manifeste esses valores, que a gente possa amar a nossa família, que maridos amem as suas esposas, que esposas amem os seus maridos e que nós, ó Deus, possamos amar uns aos outros de dentro da nossa casa, filhos amando pais, pais amando filhos, para que o teu nome seja engrandecido, para que os valores do reino do Senhor sejam manifestos, que pessoas possam conhecer o poder do teu evangelho, conhecer os propósitos, o plano que o Senhor tem para a família, porque nós sabemos que família é plano, é projeto do Senhor, ó Deus. Então, que o Senhor abençoe a cada família que me ouve nessa noite, em nome de Jesus, nós oramos, amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês.